RH, hoje é sexta-feira e eu quis trazer aqui uma reflexão para você hoje, uma troca, na verdade, né? Compartilhar um pouco com vocês a minha experiência sobre já ter desejado um dia sair do RH. Esse pensamento já passou pela minha cabeça e talvez se você chegou até aqui a esse vídeo, se você chegou até a mim, é porque talvez esse pensamento esteja passando pela sua cabeça também. E eu queria bater um papo bem rápido com você sobre isso, mas para trazer algumas reflexões. Mas antes que eu me esqueça, se você está chegando por aqui agora, eu quero te fazer um convite. Me segue lá no Instagram, Carol Cabral Valente, onde eu compartilho diariamente com vocês conteúdo de RH e também a minha rotina na vida real do RH. E aqui no YouTube também, não deixa de se inscrever no canal, de deixar um like aí no vídeo, de me contar nos comentários o que é que você achou. Se você ainda não me conhece, eu sou Carol Cabral Valente, consultora de RH, formei em RH. Atualmente eu sou professora, palestrante, autora de 2 livros na área de RH, mas durante um tempo na minha vida eu pensei e muito em desistir da área. Então talvez você se identifique com a minha história, vem comigo. Bom, o tema do vídeo é já pensei em desistir do RH e talvez você esteja tendo aí esse pensamento também. E eu quero te ajudar. Bom, vou começar contando aqui para você a minha história. Bom, vamos dizer assim, né? A minha história com o RH, o meu início com o RH. Vamos lá. Eu sempre sonhei em ter uma carreira, sabe? Tive muitos sonhos, mas eu, na época ali de escolher a faculdade, eu não era aquela pessoa, sabe? Aquela adolescente que sabia exatamente o que que ia estudar, o que que ia fazer. E eu tinha até um pouco, assim, de raiva, sabe? De inveja das minhas amigas, porque elas sabiam desde sempre o que elas queriam ser. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é contadora. E desde a época da escola ela sabia que ela ia ser contadora. Eu tenho uma outra amiga que é psicóloga, e desde a época da escola ela sabia que ela ia ser psicóloga. Então, essas amigas, né? Uma foi nutricionista, outras não fizeram nada, mas eu via nelas sempre essa certeza, assim, de qual carreira seguir. E eu não. Eu sempre me vi muito perdida. Eu sempre tive muita vontade de me formar, eu sempre tive muita vontade de construir uma carreira, mas eu não sabia. Não sabia em que área, eu não sabia qual faculdade fazer, eu não sabia qual caminho seguir, eu me sentia muito perdida. Até que surgiu lá, né, a data de eu ir para a faculdade, escolher o curso que eu ia fazer. E o curso que estava ali mais alinhado com o que eu podia pagar e dentro do que eu queria fazer era a área de recursos humanos, e eu acabei ali fazendo a faculdade de RH, como vocês sabem, acho que eu já até compartilhei isso aqui em outros vídeos do canal. E eu fiz a faculdade de RH com uma grande expectativa, com uma grande vontade, com um grande desejo no meu coração de ter uma carreira. Então, eu ia para a faculdade já me imaginando, sabe, chegando numa empresa toda poderosa, com um copo de café na mão, aquele café caro do Starbucks, sabe? Então, com aquele copo de café na mão, usando o meu escarpão branco, uma roupa bem elegante, sendo bem remunerada, sendo ouvida, sendo respeitada, aplicando vários treinamentos dentro da empresa. Então, sempre quando eu me imaginava, sabe? Eu me imaginava assim. Estou abrindo meu coração para você aqui mesmo. E minha formação foi muito difícil, porque meus pais, né? Eu sou de uma origem muito humilde, muito pobre. Meus pais não tiveram condições de arcar com meus estudos e eu tive que trabalhar. Eu trabalhei de telemarketing, eu trabalhei de recepcionista, eu tinha que trabalhar para pagar a minha faculdade, tá? E eu trabalhei muito. Trabalhava de dia, chegava em casa cansada, acabada e ia estudar, e ia fazer minha faculdade. Então, eu paguei a minha faculdade com muito sacrifício. E aí, gente, nesse meu processo aconteceram várias coisas. O primeiro é que eu me formei mais ou menos naquele período ali, né, de crise econômica que o Brasil passou. Então, o Brasil, ele vinha ali, né, de um cenário muito farto. Eu peguei essa época, eu botava currículo na empresa de manhã, à tarde já tinha 3 entrevistas marcadas, só que na época eu não tinha formação, então as vagas que apareciam para mim, né, eram vagas assim bem operacionais. Então, quando eu estava ali perto de me formar, veio aquele boom ali de desemprego muito grande no Brasil. E eu fui mandada embora da vaga que eu estava trabalhando como profissional de RH, e eu passei meses sem conseguir nada no RH. Eu botava currículo, nossa, eu tentei demais, eu batia nas portas, ligava para as empresas e ninguém tinha uma vaga para mim.
Isso durou mais ou menos uns 5 meses, mas na minha cabeça, para essa época, foi uma eternidade. E aí eu lembro que no último período da faculdade, eu cheguei a ir até a faculdade falar que eu queria trancar. E aí a pessoa, um anjo de Deus, que até hoje eu lembro o nome dela, foi a Sebastiana, lá da Estácio, ela não me deixou trancar o curso, ela conversou comigo, ela me deu força, me motivou. Ela falou para mim naquele dia o que eu precisava ouvir, sabe? E eu sou muito grata a ela até hoje. Tanto é que no dia que eu fui buscar o meu diploma, o meu certificado, né, da formatura, lá na secretaria da faculdade, ela estava lá. E eu falei com ela, falei, olha, você que não me deixou trancar a faculdade, então muito obrigada, eu sou muito grata a você. E aí eu fui, cheguei a tentar ir trancar a minha faculdade, gente, mas olha, graças a Deus que eu não fiz isso. Por quê? Porque aí logo em seguida eu já estava no último mês ali da faculdade, faltam 2 meses para terminar a faculdade, muita coisa aconteceu nesses últimos meses aí de faculdade, perdi minha mãe, foi bem difícil mesmo, várias crises financeiras, mas eu consegui me formar e aí a chave começou a virar, por quê? Porque eu fui chamada para uma empresa onde eu cresci nessa empresa, tá? Eu entrei como assistente e eu fui me tornando assistente, analista, coordenadora, até que eu assumi a gerência desse RH dessa empresa e depois saí dessa empresa para abrir a minha consultoria de RH. E aí, gente, na época em que eu estava CLT, eu via que eu tinha muitas expectativas erradas, sabe? Eu botava muitas expectativas na empresa, no meu chefe, no mercado e não em mim. Eu cobrava pouco de mim, eu confiava muito na empresa, eu duvidava muito do meu potencial, eu tinha expectativa errada em relação ao RH. Então, tudo isso me levou a me frustrar muito nessa jornada com o RH e até pensar em desistir. Eu cheguei a tentar vestibular para outras áreas, eu tentei fazer outras faculdades que não deram certo e hoje eu sou muito grata. Hoje eu vejo que tudo acontece no tempo de Deus, no tempo que tem que acontecer e que na hora certa as coisas vão dar certo. Só que a primeira coisa que eu percebi, tá, é que eu colocava, né, uma expectativa em cima da minha profissão que não existia. Porque as pessoas ficam falando que o RH é o coração da empresa, é o cérebro da empresa, que o RH ele tem que ser um setor estratégico, que o setor. Então, todas essas coisas, né, que eu ouvia na faculdade e até em cursos que eu fazia, quando eu chegava lá na empresa, eu via que o cenário era totalmente diferente. E aí eu começava a falar o seguinte, nossa, eu sou uma profissional bem mais ou menos, né? Porque todo mundo lá no curso diz que é assim, lindo e maravilhoso, e eu chego aqui, tá essa bagunça, tá desse jeito. Nossa, ninguém escuta o que eu tô falando nessa empresa, né? O clima às vezes é tóxico. E aí, gente, o que eu percebi, tá? E hoje eu falo isso com as minhas alunas, falo isso no meu Instagram. Cuidado com a expectativa que você cria. RH faz muita coisa, mas RH não faz milagre. O RH perfeito não existe. Então, para de esperar das empresas perfeição. Para de esperar das empresas felicidade, contentamento. Se você for uma pessoa que está feliz com o seu trabalho, que gosta do que você faz, ótimo. Só que do contrário, gente, quem muda o clima da empresa, quem muda a estrutura da empresa não é o RH, são os donos, são os diretores. Então, se você tem uma diretoria ali que não te escuta, que não te apoia, que não te dá suporte, que não investe no RH ou nos subsistemas de RH, você não vai conseguir fazer milagre. Então, cuidado com a expectativa errada. Cuidado também ao achar que você, depois que se formar, vai chegar numa empresa com um tapete vermelho, porque não vai, tá? Não é assim que funciona. O mundo corporativo é, às vezes, ingrato. O mundo corporativo, às vezes, ele, sabe, tem umas questões assim é muito corrido. Às vezes as pessoas esquecem que o RH também é uma pessoa que precisa ali ser motivada. Então não fique esperando isso da empresa. Por quê? Porque você provavelmente não vai ter e aí você vai se frustrar com a sua profissão. Você vai querer desistir da sua carreira, você vai querer desistir do que você construiu porque a empresa não, sabe, não faz sentido, não faz nenhum sentido. Se a empresa não for sua, não faz nenhum sentido. Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: você deve dar o seu suor pela empresa, o seu sangue não. E essa é a mais pura verdade. Então, analisa o ambiente aonde você está trabalhando.
É uma empresa que te escuta? É uma empresa que vai ali te dar espaço, que investe no RH, que está ali disposta a fazer mudanças no clima, a criar um ambiente saudável, né? A investir nos funcionários? Ótimo, essa empresa é um bom lugar. Agora, se você está vendo que ali é uma empresa caótica, que os diretores, que a empresa, que os gestores, que ninguém está nem aí para as pessoas, que tratam realmente as pessoas como substituíveis, cuidado, fuja desse lugar, tá? Por quê? Porque você sozinho não vai conseguir mudar a mentalidade desses donos. E aí a gente entra no segundo ponto. O segundo ponto é o seguinte: durante muito tempo, eu particularmente, comecei a tratar as empresas que eu trabalhava como o último pacote do biscoito da bolacha. Não é bem assim, não, né? O trocadilho, mas o último pacote de biscoito. O último biscoito do pacote. É isso. Eu começava a tratar as empresas que eu trabalhava como o último biscoito do pacote. E isso foi um erro para mim. Por quê? Porque eu começava a pensar assim: ai, mas se eu sair dessa empresa, quem vai me contratar? Quem vai pagar meu vale-refeição? Quem vai pagar o meu plano de saúde? Eu pensava tudo isso. E aí eu ia me submetendo a empresas com clima tóxicos, empresas ruins, empresas difíceis, porque eu achava que eu não ia conseguir vaga em outro lugar, tá? Eu duvidava do meu potencial. E isso é muito perigoso, duvidar do seu potencial. Por quê? Porque eu falo com convicção para você. O lugar que você está trabalhando hoje, a empresa que você está hoje, não é o último lugar do mundo. E provavelmente você se sente desmotivado da sua profissão, do seu RH, não pelo RH em si, mas talvez pela empresa onde você está trabalhando. Por quê? Porque eu conheço, gente, hoje profissionais de todo tipo de RH. Eu tenho hoje empresas que eu atendo que o RH recebe investimento, recebem salários bons e os profissionais de RH são felizes, são satisfeitos. E do outro lado, eu tenho também as empresas que eu atendo que o RH está infeliz, quer sair correndo. Por quê? Porque a empresa não investe, a empresa não ouve. Então, eu tenho todos esses cenários de empresa. E aí você tem que fazer uma análise. Primeiro, para de duvidar do seu potencial. Segundo, comece a entender que aí não é o último lugar do mundo. Aí não é a última empresa do mundo. E que às vezes você está querendo chutar o balde da sua carreira porque você está infeliz com a empresa em que você está. Então, se você vê que aí não é para você, não é o seu lugar, que aí tem condutas que não condizem com coisas que você quer participar, você tem que começar o quê? Se movimentar para ir para uma outra oportunidade, porque empresas existem, e muitas. Existem várias empresas aí, principalmente startups, com uma mentalidade super aberta para a área de RH, que querem investir nas pessoas. Hoje, a sociedade é extremamente crítica com as empresas, então a gente hoje tem visto aí borbulhar diversas questões, como, por exemplo, a questão da causa animal, né? A gente boicota mesmo empresa que faz teste de produto em animais. Eu mesma vou comprar um creme de cabelo, eu vou lá e olho o rótulo. Tá fazendo teste em animais? Ah, não, então vou comprar esse aqui. Se eu já não vejo nada, eu já vou para a internet pesquisar. Então, hoje nós somos consumidores que a gente quer saber o que está acontecendo com a empresa, o que a empresa está fazendo, quais são as condutas que estão sendo adotadas, qual é a reputação daquela empresa. Então, a mesma coisa com você. Tem empresas aí hoje que investem em RH, investem em pessoas. E são essas empresas que você tem que querer estar, que você tem que buscar estar. Só que essas empresas que investem, primeiro, elas são concorridas, tá? Por quê? Você acha que quem vai ter mais concorrência para a vaga de emprego? Aquela empresa que é ruim, que não investe, ou aquela empresa que tem bons investimentos na área de RH? Com certeza a empresa que investe. Então vão ter muitos profissionais, vai ter mais profissionais concorrendo e querendo entrar nessa empresa. E aí você tem que pensar o seguinte: você tem que começar a investir em você. Você tem que começar a se movimentar para você ir para essa empresa que você está focando. E não nessa empresa que está te desmotivando, que está ali querendo fazer você chutar o balde. Eu sei que a gente precisa do dinheiro, eu sei que a gente precisa do salário, que por isso a gente aceita muitas coisas, mas esse vídeo é justamente para te dizer o seguinte: tem coisa que você não precisa passar, porque aí não é a última empresa do mundo. Aí não é o último biscoito do pacote. Então, comece a ver as empresas que você quer entrar, comece a se movimentar para estar nelas. Qual é esse movimento? Primeiro, não chutar o balde da sua carreira. Né? Então, muita gente deixa de investir na própria carreira, deixa de estudar, deixa de fazer uma especialização, deixa de fazer um curso, porque está infeliz com a empresa em que trabalha atualmente. Isso é um erro. Essa empresa que você trabalha atualmente, não, você não é dono do cargo.
Você não está aí para sempre. A sua carreira continua quando você sair daí. Então, foca nisso, investe. Outra coisa, fazer networking, tá? Você é uma pessoa que tem poucos contatos na sua área. Qual a probabilidade de você conseguir ali um caminho, uma indicação, uma porta numa determinada empresa? Vai dificultar. Currículo, seu currículo também precisa estar bem elaborado, seu currículo também precisa estar bem estruturado. Para quê? Para você conseguir ali chamar a atenção de um recrutador de uma boa empresa, tá? Especializações, gente, estudar, se especializar nos temas dos que você quer fazer parte, tá? Então, às vezes, esse sentimento que você tem de desistir do RH é porque você está frustrado, é porque você está frustrada com a empresa que você trabalha atualmente. Só que o cenário que você está hoje não define toda uma área, não define todo um mercado. Existem empresas boas. Então, cuidado com a sua expectativa em relação à empresa, em relação à área de RH. Segundo, bote na sua cabeça que você é capaz, que aí não é o último pacote de bolacha do mundo, e comece a investir em você. Para de querer chutar o balde da sua carreira, controla. E outra coisa também que eu acho importante, gente, mantenha o foco na sua carreira, tá? Muita gente não consegue crescer no RH porque não consegue manter o foco na área. Então tá ali no RH, aí tá estudando no RH, né? Estudando, lendo um livrinho no RH. Do nada aparece um amigo, uma conhecida, uma colega, sei lá quem, vendendo, sei lá, biju, vendendo roupa, vendendo o que seja. Aí você já começa a falar, ai, o RH não presta, vou começar a vender isso aqui. Ou então você está lá estudando o seu RH, fazendo suas coisinhas de RH, do nada aparece uma amiga dizendo que vai fazer uma faculdade, sei lá, de alguma coisa espacial. Aí você começa, ah, esse negócio de espacial é melhor, hein? Dá dinheiro isso aí, hein? E aí você está sempre perdendo foco na sua área. Por quê? Porque você está olhando para o que o outro está fazendo, você está entendendo? E aí o que acontece? Você não avança. Então, se você quer avançar na sua área, começa a botar o foco na sua área. Começa a investir na sua área. Em vez de perder tempo olhando, estudando, pesquisando sobre assuntos que não tem nada a ver com você e com o que você quer fazer, começa a estudar, pesquisar e se aprofundar nos temas da sua profissão, da sua carreira. Então, desistir do RH não é um sentimento que você está tendo sozinha, você não está sozinha no mundo. Eu já tive esse sentimento e hoje eu posso te dizer, quando eu entendi isso, quando eu entendi que as empresas não são perfeitas, que a gente tem que se adaptar às dificuldades que a gente vai encontrar no caminho, que a gente precisa continuar se tornando uma expert em RH para chamar a atenção de outras empresas que existem no mercado. Quando eu comecei a ter mais foco na minha profissão, eu comecei a ter sucesso. Carol, e hoje? Como é que você tá? Gente, hoje o RH me deixa de cabelo em pé? Deixa. Às vezes eu me estresso, às vezes eu fico cansada. Não tem jeito, é trabalho, é trabalho. A gente hoje vive numa geração que quer buscar felicidade em tudo. A gente tem que estar feliz o tempo inteiro, inclusive no trabalho. E isso é um peso muito grande, porque trabalho está ali para a gente ter a nossa sobrevivência. É claro que você tem que ser respeitado, você tem que ser bem tratado, tem que cumprir a lei, né? Porque o mundo é um outro mundo, mas, assim, essa coisa de que você vai estar 100% satisfeito e feliz com o seu trabalho, isso é uma ilusão, tá? Você tem que ter em mente que ali é a sua sobrevivência, se você gostar do lugar que você trabalha e está feliz, ótimo, é um bônus. Agora, nem tudo vai sair do jeito que você quer, por quê? Porque não tem como agradar todo mundo. Então, às vezes, sim, eu me canso no meu trabalho, às vezes é cansativo, é exaustivo, tem problemas também, como todo lugar, e eu tenho que resolver esse problema, porque essa história de que RH não apaga incêndio, isso é mentira, isso é conversa fiada. Ai, você é um RH que só apaga incêndio. Cara, a gente trabalha com pessoas. Você está aqui, eu estou aqui gravando esse vídeo. Daqui a pouco, uma empresa que eu atendo pode aparecer dizendo que o meu candidato que eu contratei desistiu. E aí, qual RH não passa por isso? Eu duvido que o RH da empresa mais top passe por isso também, não tem jeito. A gente trabalha com pessoas, pessoas mudam, as coisas acontecem. Então, a gente ouve muita lorota, muita conversa fiada e muita encheção de linguiça desse pessoal do RH, tá? Isso para mim, é fato. Então, eu sou um RH bem realista, problemas acontecem, mas hoje, gente, eu sou feliz com o meu trabalho, eu sou feliz com o meu RH. Hoje eu tenho 2 livros publicados na área de recursos humanos, eu dou aula em pós-graduação, eu sou convidada para dar aula, eu tenho minhas alunas também, que para mim é um refúgio
nos meus treinamentos, dar aula sobre os temas que eu quero, porque na faculdade a gente tem que falar ali, né, o tema que a faculdade estipula, então tenho essa liberdade. Tem as empresas que eu atendo, então hoje com a minha consultoria de RH eu consigo atender empresas em todo o Brasil. Então esses dias eu estava em outro estado atendendo empresa lá em outro estado, saio do Rio, vou para essas empresas. Então, hoje eu sou feliz profissionalmente. Hoje eu colho os frutos de não ter desistido, de ter continuado, de ter estudado. Inclusive, eu estou pesquisando, hoje mesmo estava pesquisando um mestrado, é algo que eu tenho vontade de fazer o mestrado. Eu tenho muitas propostas para trabalhar em universidades, mas eu ainda não agilizei essa questão do mestrado. Então, hoje eu colho os frutos. Por quê? Porque eu parei de olhar por o lado e comecei a olhar para a minha carreira. Eu comecei a entender que não importa o que a empresa vai fazer, o que importa é a minha carreira, o que eu faço por mim, o que eu invisto em mim. Então, invista em você, continue estudando, não pare no tempo, foca e vai, que vai dar certo, ok? Pensar em desistir é normal, mas tudo depende da localização para onde você está olhando. Vá firme, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Continue aí nos seus sonhos. Te vejo no próximo vídeo. Se você quiser saber mais conteúdo de RH, tem outros vídeos aqui no canal. Tem também o meu Instagram, Carol Cabral Valente, onde eu compartilho conteúdo diário de RH com você. Então entra lá no meu Instagram, vem me acompanhar minha rotina, deixa seu comentário aí, se inscreve no canal para não perder nada. Ó, um beijo grande no seu coração. Fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, gente!